Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo de hoje é sobre uma moça chamada Angélica, que foi visitar a sua mãe enquanto estava de férias da faculdade para passar um tempo com ela e seus irmãos. Porém, um dia ela simplesmente desapareceu. Os investigadores perceberam atitudes estranhas em alguém que fazia parte da família dela. Enquanto ele tentava ajudar os policiais a solucionar o caso, ele acabou chamando a atenção dos investigadores contra ele mesmo. E juntando várias evidências, os policiais conseguiram prender o culpado de tudo aquilo. Entendam como tudo aconteceu no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, bora para o caso de hoje. A Angélica Mary Hadsell, conhecida também como AJ, nasceu em 9 de agosto de 1996 em Virgínia, nos Estados Unidos. Ela era filha de Jennifer Hadsell e o pai biológico dela vivia na Flórida. O casamento dele com a Jennifer não deu certo. E depois do fim do casamento, ele não manteve muito contato com a Angélica e seus irmãos. Ela tinha 3 irmãs e um irmão. A Angélica estudava na Universidade de Longwood e lá ela jogava nos times de softball e hóquei. Ela ia se formar em Tecnologia da Informação e era muito popular na faculdade. Ela era voluntária em várias instituições de caridade e gostava muito de passar o seu tempo livre junto com a família e amigos. Então, em 2010, a Jennifer conheceu um homem chamado Wesley Hadsell em um bar. Um mês depois, o Wesley já estava morando com a Jennifer e seus 3 filhos. Eles se casaram e o Wesley decidiu que queria adotar oficialmente a Angélica como sua filha. E assim o fez. Mais tarde, o casal teve mais uma filha. Era a primavera de 2015 e a Angélica estava de férias da faculdade. Ela tinha 18 anos na época e morava em Longwood. Mas, como ela estava de férias, ela decidiu que queria passar um período junto com a sua família em Virgínia. E assim o fez. Infelizmente, ela nunca mais voltaria. Uma semana antes da Angélica chegar na casa da sua mãe para passar as suas férias, a Jennifer teve uma discussão com o Wesley e o expulsou de casa. O motivo era que ele estava usando muita droga e ele acabou se mudando para um hotel que ficava próximo da casa da Jennifer. Era 2 de março e logo pela manhã a Angélica deu um último abraço em uma de suas irmãs quando ela saiu para ir para a escola. Quando essa irmã dela voltou para casa no final da tarde, ela encontrou a casa com as luzes acesas, uma pilha de roupas que haviam sido lavadas pela metade, como se a sua irmã tivesse começado a lavar, mas tivesse parado e saído às pressas. Uma música estava tocando e a porta do fundo da casa estava destrancada. Ela procurou a Angélica pela casa, mas não a encontrou. Achando tudo aquilo muito estranho, devido ao jeito em que a casa estava, e ela também não ter recebido nenhuma mensagem da sua irmã avisando que iria sair, a irmã dela decidiu mandar uma mensagem de texto para ela, perguntando onde ela estava. Foi quando ela recebeu uma mensagem de volta, escrito "com amigos". A irmã dela achou aquela resposta estranha. Segundo ela, a resposta foi curta demais. E geralmente a Angélica não respondia assim. Ela sempre era muito comunicativa e muito simpática. Para a irmã dela, parecia que não havia sido a Angélica que escreveu aquela mensagem, mas ela resolveu esperar. Já havia anoitecido quando a Jennifer, a mãe da Angélica, voltou para casa. Ao perceber a ausência da filha, a Jennifer resolveu mandar uma mensagem de texto para ela também. E as duas chegaram a trocar algumas mensagens durante um tempo. Até que de repente a Angélica parou de responder. A Jennifer achou aquele comportamento um pouco estranho, porém a sua filha já tinha 18 anos e tinha acabado de voltar da faculdade.
para passar as férias. Então ela imaginou que a Angélica só estivesse tirando um tempo com os seus amigos para matar a saudade e acabou perdendo a noção do tempo. Então ela resolveu não ir procurar por ela. No entanto, quando no dia seguinte a Angélica também não deu notícias, a Jennifer começou a se preocupar e resolveu relatar o desaparecimento dela para a polícia, e eles iniciaram as buscas por ela. Pouco tempo depois do desaparecimento dela, um amigo dela chamado Corey, que estudou com ela na escola secundária e que morava a um quarteirão de distância da casa da família dela, disse que encontrou um pedaço do cartão de débito dela caído perto da casa dele. Ele havia namorado com ela no ensino médio. Imediatamente ele pegou esse pedaço de cartão e foi até a delegacia e relatou isso aos policiais, na intenção de ajudar de alguma forma nas buscas. Porém, ele não esperava o que aconteceria a seguir. Ele falou que assim que ele se sentou em uma cadeira, eles pegaram o celular dele e gritavam sem parar, o acusando de várias coisas. Ele falou que ficou assustado e que não estava entendendo o que estava acontecendo, que nem sabia do que eles estavam falando, até que em certo ponto os policiais disseram para o Corey que a jaqueta que a Angélica foi vista usando pela última vez havia sido encontrada na casa dele. Um dos policiais levou uma bolsa até ele e tirou a jaqueta de lá de dentro. O Corey disse que começou a chorar, porque segundo ele, ele não fazia ideia de que aquela jaqueta estava na casa dele. So they said, "Did you kill AJ?" And I was like, "No." My heart fell to my feet. My head just exploded. I just lost it right there. Mais tarde, o Corey descobriu que não foi a polícia que achou a jaqueta dentro da casa dele. Quem achou foi o padrasto da Angélica. O Wesley disse às autoridades que invadiu a casa do Corey para procurar evidências, porque segundo ele acreditava que o Corey havia sequestrado a sua enteada. I had only one thing in my heart, and that was to go after that kid because I thought he had something to do with my daughter. Ele disse que entrou na casa e começou a procurar por todos os lados, que rasgou alguns sacos de lixo, tirou alguns pedaços do carpete e inclusive deu um soco no cachorro do Corey porque estava com muita raiva. Até que ele encontrou a jaqueta da Angélica debaixo de uma almofada no sofá. Yes, did find the jacket, okay? It was in his couch cushion. Posteriormente, o Wesley entrou em contato com os policiais novamente e disse que o celular da Angélica havia dado sinal em 2 endereços diferentes. Os policiais pegaram esses endereços e um mandado de busca foi executado, porém eles não encontraram nada por lá. Os policiais investigaram tudo que podiam sobre o Corey e eles chegaram à conclusão de que ele era inocente e que provavelmente não tinha nenhum envolvimento no desaparecimento da Angélica. Nas investigações também, os policiais concluíram que as denúncias que o Wesley estava fazendo não tinha muito fundamento e, por isso, ele foi preso por interferir nas investigações. Ele estava tentando fazer de tudo para colocar a culpa no Corey, o vizinho da Jennifer, e com isso, ele acabou chamando a atenção para ele mesmo. A comunidade estava abalada por receber todas essas informações, tanto das suspeitas em cima do Corey, quanto a nova notícia de que o Wesley havia sido preso, de que agora estava sendo investigado. Pesquisando sobre a vida do Wesley, os policiais descobriram que ele tinha um histórico criminal desde que tinha 12 anos de idade. Ele tinha acusações de assaltos a banco, posse de drogas e roubo, e ele também foi acusado de sequestrar e abusar da sua primeira ex-esposa por um período de aproximadamente 2 semanas. Mas isso aconteceu 10 anos antes do desaparecimento da Angélica. E mesmo com a denúncia, o Wesley acabou sendo inocentado por essa acusação que foi feita a respeito da sua primeira esposa. Quando interrogado, Wesley afirmou que viu a Angélica pela última vez às 12 horas do dia 2 de março. Ele disse que a encontrou em um posto de gasolina que ficava localizado entre a casa da Jennifer e o hotel onde ele estava hospedado. Ele disse que tinha marcado de se encontrar com a Angélica, pois ele prometeu lhe dar $200. Os policiais foram até o posto de gasolina e viram que tinha algumas câmeras de vigilância por lá. Eles analisaram as imagens das câmeras no horário que foi indicado pelo Wesley e essas imagens provaram que esse encontro entre a Angélica e ele nunca aconteceu.
Às 12h51 desse mesmo dia, o chefe do Wesley mandou uma mensagem de texto para ele, perguntando onde ele estava. O Wesley só respondeu essa mensagem às 13h38, dizendo que precisou sair do serviço por um tempo para encontrar a sua filha, porque precisava dar dinheiro a ela. Conversando com alguns colegas de trabalho do Wesley, os policiais descobriram que ele realmente saiu do trabalho naquele dia às 12 horas, e que ele disse para todos eles que ele iria encontrar com a sua filha. Ele voltou ao trabalho às 14 horas e ainda, segundo seus amigos, ao retornar, ele estava aparentemente com muita raiva e muito agitado. Tanto que ele pediu para o chefe dele para tirar o resto do dia de folga, porque ele não conseguiria continuar trabalhando naquele estado em que ele estava. Os policiais apreenderam a van que pertencia a Wesley e ele garantiu aos policiais que somente ele dirigia aquele veículo. Investigando a van, os policiais encontraram no interior dela uma fita adesiva e luvas pretas. E esses objetos estavam sujos, mostrando que provavelmente foram usados recentemente. Porém, até então, os policiais não conseguiram uma evidência que pudesse provar o envolvimento do Wesley no desaparecimento da Angélica. Até que os policiais resolveram investigar o GPS daquele veículo. Foi aí que os policiais descobriram que aquela van viajou para uma casa abandonada que ficava perto da fronteira com a Carolina do Norte e que ela ficou parada ali por aproximadamente uns 20 minutos. Isso aconteceu 2 dias após o desaparecimento da Angélica. Era 9 de abril, quando os investigadores foram para aquele endereço, indicado no GPS da van do Wesley. E atrás da casa abandonada, infelizmente, eles encontraram o corpo da Angélica. Ela estava parcialmente enterrada em uma vala. Tanto a calça jeans quanto um short que ela usava por baixo haviam sido puxados, porém não foi possível comprovar se houve abuso devido ao estado de decomposição. Ela tinha ferimentos na mandíbula, queixo e braços, e trauma de força no peito e pescoço. Porém, depois de exames, a conclusão foi que a causa do óbito foi um envenenamento por heroína. Quando questionado sobre isso e sobre o porquê a van dele estava naquele lugar, Wesley disse que tudo foi uma coincidência. Coincidence. I don't know how she ended up at that house. Coincidences. I don't know what the coincidences mean. Ele disse que tinha certeza que a sua filha não havia feito aquilo com ela mesma e que ela não usaria drogas e que alguém havia feito tudo aquilo com ela. I'm not going to sit here and have my daughter's name dragged through the mud any kind of way. She did not use drugs. She was murdered. As sure as I sit here today, I am convicted in my heart that my daughter was murdered. She didn't do this to herself. And no one's ever going to make me believe that. And I will defend her until my last breath. No intuito de encontrar mais evidências contra Wesley, os investigadores decidiram investigar o quarto de hotel onde ele estava hospedado. Então eles conseguiram um mandado de busca e foram até lá. Eles encontraram 80 cartuchos de munição que estavam escondidos dentro do ar-condicionado. Eles também encontraram resíduos de heroína e mais fitas adesivas. Wesley não tinha permissão para possuir arma ou munição por causa dos seus antecedentes criminais e por isso ele foi condenado a 10 anos de prisão. E ele se declarou inocente de tudo o que aconteceu com a Angélica. I didn't hurt my daughter. I don't know who did, and if I did, I wouldn't protect her. I have done nothing wrong. I didn't hurt my daughter. I didn't have ammunition. I'm not running around toting guns.
Durante uma entrevista, ele falou que jura que não machucou a sua filha e que também não faz ideia de quem fez isso com ela. A Jennifer, mãe da Angélica, disse que as mensagens de texto que ela recebeu da Angélica na manhã em que ela desapareceu não pareciam que estavam sendo enviadas por ela. E a Jennifer disse que na ocasião, o Wesley estava enviando mensagem de texto para ela exatamente ao mesmo tempo em que a Angélica também estava enviando. Analisando algumas torres de celular, os investigadores descobriram que o telefone da Angélica e do Wesley estavam no mesmo local, na tarde em que ela desapareceu. O Wesley não soube explicar como isso aconteceu. No julgamento, a defesa do Wesley tentou fazer com que o júri acreditasse que a Angélica tinha pensamentos suicidas porque ela estava muito chateada com o fim do relacionamento dela. Eles até mesmo levaram algumas imagens que foram encontradas no celular dela que continham algumas frases sobre suicídio. Eles também levaram alguns poemas que ela havia escrito, onde falava coisas sobre esse assunto também. Eles descobriram que ela estava usando um medicamento para dor de cabeça e que um dos sintomas dessa medicação era o aumento nos pensamentos suicidas. A defesa usava esses fatos para alegar que a Angélica havia causado tudo aquilo a ela mesma. Eles inclusive alegaram que provavelmente ela teve uma overdose por causa dos medicamentos que ela tomava para a dor de cabeça. Mas, na necrópsia, o médico legista não encontrou nenhum vestígio daquele medicamento no organismo dela. Conversando com a mãe, os irmãos, os colegas de quarto e vários outros colegas dela, todos eles disseram que a Angélica não estava deprimida e que muito menos ela tinha pensamentos ruins. Ela não usava drogas e não bebia álcool. Quando os investigadores questionaram a Jennifer sobre os poemas que a sua filha estava escrevendo, ela disse que aquilo não pareceu estranho para ela, porque os adolescentes escrevem poemas mesmo. Depois de colher o depoimento de várias pessoas que conheciam a jovem, os policiais chegaram à conclusão de que era muito improvável que ela se envolvesse no uso de drogas. Já o Wesley, o seu padrasto, já havia sido acusado de posse de drogas, e inclusive esse foi o motivo pelo qual a Jennifer o expulsou de casa. Os investigadores não conseguiram chegar a uma conclusão do motivo para esse crime, mas uma coisa que é estranha é que 3 semanas antes dos policiais encontrarem a Angélica, o Wesley participou de uma entrevista com uma analista criminal. E quando questionado se ele tinha ideia do que poderia ter acontecido com a sua filha, ele respondeu que a filha dele não tinha inimigos, mas que ela poderia ter alguém que gostava dela, a amava ou era obcecado por ela. My daughter didn't have enemies, but let's say she had someone who liked her, loved her, obsessed about her. As pessoas acharam estranha aquela resposta. Algumas pessoas acham que talvez isso tenha sido a tentativa do Wesley de direcionar a investigação para outra direção. Já outras pessoas acham que talvez ele estava descrevendo a si mesmo. Em novembro de 2018, o Wesley foi acusado por tudo o que aconteceu com ela. Em 2020 foi o primeiro julgamento, mas ele foi anulado. O próximo julgamento começou em janeiro de 2022. A promotoria disse que a Angélica estava na casa da sua mãe no dia 2 de março. E que ela estava ouvindo música e lavando roupa quando o Wesley entrou na casa e a sequestrou. Ele estava fazendo muito uso de drogas e estava chateado pelo fato de ter sido expulso de casa. Os promotores acreditam que esse pode ter sido o motivo. Ele provavelmente estava drogado. Ele agrediu a Angélica e abusou dela. E ele a manteve com ele por pelo menos um dia, até que ele injetou nela uma dose fatal de heroína. Um traficante de droga testemunhou contra Wesley. Ele fez isso em troca de imunidade às acusações de venda de drogas que ele estava enfrentando. E ele disse que vendeu drogas para Wesley no dia 3 de março. Logo após, Wesley descartou o corpo dela e fez de tudo para que parecesse que o Corey era o culpado pelo desaparecimento dela, fingindo que encontrou a jaqueta dela no sofá dele. Um promotor disse que Wesley tratou a sua enteada como um lixo.
A defesa dele passou a alegar que a Angélica usou drogas naquele dia, pois estava muito triste com o fim do seu relacionamento e acabou tendo uma overdose. E isso ia contra o que o próprio Wesley havia dito. Ele disse que tinha certeza de que a sua filha não usava drogas e que a defenderia quando alguém a acusasse disso. She did not use drugs. She didn't do this to herself. And no one's ever going to make me believe that, and I will defend her until my last breath. Foram feitos testes no folículo piloso da Angélica, que comprovaram que ela nunca usou drogas antes. O júri levou menos de 1 hora para considerar o Wesley culpado. No dia 4 de abril de 2022, ele foi condenado à prisão perpétua. Ele balançou a cabeça enquanto o veredito de culpado era lido e as irmãs da Angélica, que estavam presentes no tribunal, choraram muito. On the charge of concealment of a dead body, we, the jury, find the defendant, Wesley Paul Hatzel, guilty as charged in the indictment. On the charge of first-degree murder, we, the jury, find the defendant, Wesley Paul Hatzel, guilty as charged in the indictment. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict? O Wesley continua dizendo que é inocente e que vai apelar da decisão do juiz. Did you kill AJ? No, ma'am. That I am innocent and that I will work very hard to prove the fact. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!